Hoje é a lição de número 9, tratando sobre o perdão. Quem vai ministrá-la para a gente é o diácono Wagner, líder do departamento de famílias. Bom dia, meus irmãos. A paz de Cristo seja com você, amém? Abra lá sua lição, a lição número 9, falando sobre perdão. Abra sua Bíblia também em Gênesis, capítulo 50, versículo 15 ao 22. Lá diz o seguinte: vendo então os irmãos de José que o seu pai estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Versículo 16. Portanto enviaram a José dizendo: teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogo-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Versículo 18. Depois vieram também os seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis aqui por teus servos. E José lhes disse: não temais, porque porventura estou eu no lugar de Deus? Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus os tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida a um povo grande. Versículo 21. Agora, pois, não temais, e eu vos sustentarei, a vós e aos vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. José, pois, habitou no Egito, e ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. Queridos, essa lição é uma lição muito profunda e muito abrangente. Por quê? Porque ela vem de confronto àquilo que a gente vê, talvez, em nosso dia a dia e no dia a dia da sociedade. Hoje, um dos maiores índices de separação, de brigas entre famílias, entre os irmãos, é porque não há o perdão. 70% dos cânceres que são gerados são através de pessoas que guardam algo em seu coração. São através de pessoas que dentro de si não perdoam, não liberam essa palavra, esse perdão sobre a vida de outras pessoas e começam a levar dentro de si uma carga que não lhes pertence. E isso começa a gerar em sua vida, em seu corpo, marcas que talvez levam à morte. E quando a gente olha a vida de José, nós começamos a ver através de uma pessoa, um exemplo que apesar de todas as dificuldades, ele soube lidar com essa situação. O caminho que ele foi tomando, Deus foi levando a sua vida para que houvesse uma reconciliação. Só que antes dessa reconciliação, o que a gente vai explanar nessa manhã, é exatamente isso, é procurar entender o que é o perdão e principalmente o que não é o perdão. Porque muitas vezes a gente confunde esses dois pontos. E quando a gente confunde, a gente começa a levar uma carga a qual não é nossa, e nós achamos que nós liberamos o perdão, quando na verdade nós não liberamos. E quando a gente olha a vida de José, nós começamos a enxergar um exemplo de como nós devemos traçar os nossos caminhos. Porque, queridos, como vem a mágoa, o ressentimento, como vem a dor interna? Ela não vem de longe. Pode ver que a pedrada, ela nunca vem de longe, ela sempre vem de perto. Ninguém atinge uma pedra lá de Guaramirim aqui em você, não é verdade? Por quê? Porque não vai alcançar. A pedrada sempre vem de uma certa distância. O que isso significa? Sempre vem de alguém que está perto a nós. Seja da nossa família, seja dos nossos amigos, seja de alguém conhecido a você, a qual talvez alguém depositou a sua confiança, depositou a sua vida, depositou o seu coração, e através disso vem a pedrada. Vem o quê? O confronto, vem o toque, a mágoa, vem o ressentimento, vem a dor. E quando a gente olha essa vida, a vida de José, queridos, nós começamos a explanar isso, nós começamos a entender que José foi um exemplo a qual nós devemos seguir. Quando nós olhamos a cruz de Cristo, nós vemos o quanto nós somos perdoados, mas quando nós nos achegamos à cruz de Cristo, nós começamos a entender que nós também precisamos liberar o perdão. Esse perdão precisa ser liberado, precisa sair de dentro de nós. E isso, queridos, é o que nós devemos a cada dia viver e vivenciar em nossa vida.
como exemplo na vida de outras pessoas. Porque quando as pessoas começam a ver em nossa vida que o perdão ele é liberado sempre, eles começam a ver que há um exemplo de cristianismo dentro de nós e que nós somos referência para outras pessoas. Quando nós olhamos José, nós começamos a ver que José, na sua família, ele vivia em uma família, vamos dizer assim, próspera. Uma família que tinha de tudo do bom e do melhor, porque existia uma promessa de Deus. A promessa de Deus estava sobre aquela casa, estava sobre a vida de Jacó, que era o seu pai. Só que entenda que dentro dessa família existia problemas. Porque nós começamos a ver que dentro dessa família, os seus irmãos tinham inveja de José, porque ele era o filho preferido. Ele era filho da mulher a qual Jacó, o seu pai, mais amava. Então ali já começava a inveja. Você começava a ver Lia, que invejava a mãe de José. E assim era o meio dessa família. Mesmo diante disso, queridos, desses pequenos problemas, vamos dizer assim, Deus tinha um propósito sobre aquela casa, sobre aquela vida. Onde Deus começa a dar um sonho a José. A qual José não entendia. José talvez na sua imaturidade, na sua adolescência imatura, ele não entendia o porquê daqueles sonhos. Mas ele foi abertamente abrir aquele sonho para sua família. Entenda, querido, que esse exemplo também pode servir para mim e para você. Porque muitas vezes quando nós expressamos os nossos sonhos para as pessoas a qual mais confiamos, essas pessoas podem ser as pessoas que mais vão desprezar o meu e o seu sonho. E nós devemos ter o nosso coração preparado e estruturado para isso. E José, quando ele compartilhou esse sonho, ninguém acreditava, todo mundo ria, todo mundo dizendo, poxa, José, tu tá maluco, cara? Tu acha que nós vamos te servir? Tu é o mais novo. Tu acha que o nosso pai vão te servir através daqueles sonhos, que ele teve 2 sonhos, um que ele tinha espigas de trigo caindo na frente dele, se prostrando, depois o sol, a lua e estrelas se prostrando diante dele. Todos não aceitavam aquilo, por quê? Porque eles já tinham algo dentro do coração contra a vida de José. Após aquilo, queridos, vejam só a trama, aquilo que mais marcou a vida de José, que foi o quê? Ele foi arrancado, ele não foi convidado a se retirar da sua família. Ele não foi empurrado por seus pais, ele foi simplesmente arrancado no meio da sua família e mandado como escravo num povo a qual ele não conhecia. José, ele foi vendido por seus irmãos, ele foi levado para uma cova, tentaram matar ele, mas um dos seus irmãos disse, peraí, não, nós não vamos matar a José, não. Esse sangue vai cair sobre nós e nós não devemos ter isso sobre a nossa cabeça, porque eles entendiam o poder do sangue. Então eles venderam o seu irmão como escravo por mercadores que estavam passando, e de lá vejam que como a mão de Deus estava sobre a vida de José. A mágoa, o ressentimento, ele levou com ele. Mesmo lá, ele estando lá como escravo, sendo vendido, tratado como um cavalo, onde as pessoas olhavam os seus dentes, olhavam a sua aparência, olhavam tudo para poder comprar, ver se ele podia ser uma pessoa forte, para que ele pudesse levar mercadorias, pudesse levar o que for como um escravo. Pela graça de Deus, ele foi comprado por Potifar. Potifar levou para sua casa, onde Potifar enxergou na vida de José a presença de Deus e viu que tudo quanto ele fazia era próspero. Ele prosperava. Tudo quando ele botava a mão, querido, o negócio acontecia. E assim foi acontecendo, mesmo estando lá, sendo abençoado. Ele foi enganado novamente. Ou seja, surgiu uma lembrança daquilo que aconteceu no passado. Foi-lhe tirado algo que ele conquistou novamente. Foi jogado na prisão. E dentro da prisão, ele não deixou de ser o José, onde ele começou a apresentar ou expressar a presença de Deus na vida dele, onde o carcereiro disse, espera aí, José, mas tu é um cara de confiança, pega aqui a chave, ó, você vai cuidar dos caras agora para mim. E ele começava a cuidar, talvez da comida, a Bíblia não fala bem claramente, mas ele estava lá cuidando, limpando, varrendo, fazendo as coisas rotineiras, talvez, do cárcere. Aonde dali ele interpretou os sonhos e aonde ele foi levado a Faraó. O que eu gostaria de enfatizar nesta manhã sobre aquilo que nós estamos aprendendo, queridos, algo que nós acreditamos pela palavra de Deus, é que independente às vezes do que a gente está sendo abençoado ou temos a mão de Deus, isso não nos livra, queridos, de simplesmente
estar livres da mágoa, do ressentimento. Não. Temos que entender que muitas vezes, por mais que isso aconteça ou esteja acontecendo na sua vida, nós temos que entender que Deus ele vai levar você num caminho aonde vai chegar um ponto aonde você vai ter que liberar esse perdão. O perdão precisa ser liberado. Por mais que você se sinta abençoado, por mais que você sinta a presença de Deus na sua vida, entenda que a crise de José começou não quando ele foi tirado, queridos, lá da sua família. A crise de José começou quando o faraó colocou o anel no seu dedo. Por que isso, Wagner? Porque você começa a ler a partir dali, você vai ver que José começou a sustentar, a criar uma família, ter filhos e dizer, ó, Deus livrou, me fez esquecer a minha casa. Deus me fez, vamos ler lá para você entender um pouquinho melhor, volte ali alguns capítulos, para a gente entender um pouquinho e entrar dentro desse tema. Gênesis capítulo 41, versículo 38. E disse Faraó aos seus servos, acharíamos um varão como este, a quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, pois Deus quem te fez saber tudo isso. Versículo 41. Disse Faraó a José, vês aqui que tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José e o fez vestir vestes de linho. E pôs um colar de ouro no seu pescoço. Versículo 45. E chamou o Faraó o nome de José, Zafenate Paneia, que significa Salvador do mundo. Versículo 50. E nasceram-lhe a José 2 filhos. E chamou José o nome do primogênito, Manassés, porque disse, Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Versículo 52. O nome do segundo filho chamou Efraim, porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Vejam, queridos, que isso, ali começou a crise de José. Mas vejam que dali para frente, Deus começa a traçar, ou melhor, continuar o caminho ao qual José foi guiado para estar diante dos seus irmãos. Ponto 1, a arte de transformar tragédia em bênção. Vejam que isso é algo muito de Deus, queridos. A arte de transformar a tragédia em bênção somente vem da parte de Deus. Porque se dependesse de mim e de você, nós não temos a capacidade, vamos dizer assim, de nós mesmos ter a justiça, ter a bênção de Deus para poder perdoar. José, o menino que sonhava, era filho de Jacó e Raquel, a mulher que lhe roubava o coração. Aquele que veio depois de uma longa espera, tinha sobre si os olhos do seu pai, idoso, e de uma mãe que lhe desejara todos os dias da sua vida. 1.1. Aqui nós já falamos sobre o caminho percorrido por José, nós não vamos se deter aqui, mas 1.2. O filho preferido de Jacó nunca se livraria da escravidão egípcia, se não fosse pelo Senhor. A história de José leva-nos a compreender, dentre outras evidências, que o Senhor é suficiente, poderoso para fazer cumprir os seus propósitos, mesmo a partir de uma família contaminada pela inveja, a qual Raquel tinha inveja de Leia, Leia invejava Raquel, os filhos de Leia invejavam José, conforme a gente disse antes. O Senhor não deixou que os problemas dessa família impedissem os bons propósitos. A família de Jacó estava dividida, mas o eterno Deus delineou os acontecimentos para que essa viesse a se unir-se. Vejam que a graça de Deus, ela foi sobre a vida de José em alguns pontos, como a gente vê ali, ó. Na casa de seus pais, a qual José ele era o mais amado dentre os seus irmãos. Na cova, porque antes, quando ele foi lançado na cova, o intento qual era? Era matar José, e ele não foi morto. A mão de Deus estava sobre ele, a graça do Senhor estava sobre ele. Como escravo, porque lá como escravo ele foi comprado como Potifar, como a gente falou antes. Como administrador, porque tudo que ele botava a mão, ele prosperava. Como prisioneiro, até lá ele revelava sonhos, ele dava visões às pessoas que estavam lá. E como homem de Deus, a qual ele foi posto diante de Faraó, para que ele pudesse revelar um sonho a qual ninguém tinha capacidade de solucionar. E como governador, a qual ele foi recebido o encargo de cuidar de todo o Egito. 1.3. Perdão, uma insígnia, ou seja, uma marca de um servo. E tudo o que se cumpre conforme predisse José, o homem ao qual foi inserido nos sonhos de Faraó, a fome alcança
inclusive aqueles que fizeram desaparecer dos seus pais, ou seja, os seus irmãos. Ao saber que o Egito havia fartura, os filhos mais velhos de Jacó dirigiram-se até lá, ou seja, eles foram até aquele lugar buscar mantimento. José já havia caído no esquecimento dos seus irmãos. Talvez havia um peso na sua consciência. Quando eles se achegaram a José, a Bíblia diz que José os reconheceu. Ele reconheceu que os seus irmãos estavam até ele. Mas entenda, querido, que quando uma pessoa leva uma marca, leva algo dentro dele, que é uma mágoa, um ressentimento, a sua mente pode fazer esquecer por um período de tempo. Mas quando você é colocado diante de alguém ou de uma pessoa que o feriu, querido, aquilo vem à tona novamente. Vejam que aquilo era tão forte na vida de José, que ele tinha maquiado aquilo de uma forma a qual agora ele era um egípcio, ele falava como egípcio, ele vivia como egípcio. A sua vida foi totalmente transformada, tanto que os seus irmãos viram ele e não reconheceram. Por quê? Porque consideravam ele um egípcio. Entenda que o perdão, quando ele não é reconciliado, quando não há perdão, quando não há colocado para fora, liberado esse perdão sobre a vida de outras pessoas, querido, a primeira atitude de uma pessoa, quando ela não perdoa, é trazer à tona aquilo de novo, aquela dor, aquele ressentimento. E vejam que quando ele viu os seus irmãos, na hora ele não sabia o que fazer. O que ele começou a fazer? Ele começou a fazer algumas coisas porque ele não sabia. A Bíblia diz que depois ele fazia algumas coisas, perguntar, chamar ele de espias, dizendo que eles queriam espiar a terra, e começou a tramar, levou uns irmãos presos, perguntou se tinha mais pessoas, se tinha mais irmãos, eles tinham pais, e começou a rodear, e os irmãos deles não entenderam. Mas chegou um ponto aonde ele teve que sair. E a Bíblia diz que o choro dele se ouviu por todo o Egito. De tão profundo e de tanta dor a qual ele teve que colocar para fora aquela dor, aquele sentimento. Vejam como aquilo era muito forte na vida de José. E assim Deus proporciona para mim e para você, queridos, que se algum sentimento, alguma mágoa, talvez no meio da sua família, talvez no meio do seu casamento, talvez no meio da sua casa, em alguma situação, seja entre amigos, seja entre parentes, distantes ou não, queridos, vai chegar um momento onde Deus vai colocar diante de mim e de você, para que nós possamos estar liberando totalmente o perdão. Certa vez existe uma frase que diz assim, que a mágoa, ela é como um veneno que a pessoa toma querendo que a outra pessoa morra. O que isso significa, queridos? Que quando nós tomamos o veneno, quem é o maior prejudicado? Somos nós mesmos. E a mágoa é exatamente isso. Quando nós levamos essa mágoa, esse ressentimento em nós mesmos, o maior prejudicado não é a pessoa que não foi liberada, somos nós mesmos, porque nós estamos levando uma carga a qual nós não podemos suportar. Entenda que Deus, Ele não nos criou para levar esse tipo de carga, Ele nos criou para sermos livres. Jesus veio isso e deu o exemplo de perdão, para que nós pudéssemos perdoar. Vejam como Jesus, a vida de Jesus, foi exatamente isso, de perdão em cima de perdão. Judas o traiu e ele perdoou. Pedro o traiu e ele fez o quê? Ele perdoou. Ele deu o exemplo na cruz do Calvário, ao qual nós devemos seguir. Ponto 2. Afinal, o que é perdão? Talvez se possa afirmar que o maior desafio do perdão seja desistir da ofensa sofrida para que este fosse um direito adquirido, pronto a ser cobrado, quando melhor nos aprouver. Quando de fato perdoamos, não perdoamos a memória do fato, mas o desemocionalismo, abrindo não mão do crédito do agravo. Perdoar significa abrir as portas do cárcere emocional, sem ressentimentos, deixando o ofensor livre de supervisões superiores. Ou seja, quando nós perdoamos, queridos, nós realmente abrimos mão desse sentimento. Nós abrimos mão daquilo que a pessoa nos fez. Quando nós perdoamos, nós abrimos mão da vingança. Porque isso faz parte do ser humano, queridos. O ser humano qual é? Ele tende a se vingar. Então nós temos que abrir mão de tudo isso. Ele fez, então ele também vai tomar. Não é assim não, queridos.
dentro do perdão abrange muito mais que isso. A Bíblia diz em Romanos 12:9, quando perdoamos, lutamos contra todos os pensamentos de revanche. Quando não pagamos mal por mal dos nossos inimigos, em Tessalonicenses 5:15. E choramos as suas calamidades, Provérbios 24, 17 e 18. Nós oramos por eles, buscamos reconciliação e nos mostramos em todas as ocasiões prontos para aliviar as culpas. Quando há perdão, queridos, entenda, o perdão não traz aquele sentimento. Um dos sinais a qual nós sentimos que nós realmente perdoamos é que aquele sentimento de dor, talvez de ódio, seja aquela mágoa, querido, ela não mais afeta eu e você. Isso significa que nós perdoamos. Entenda que é diferente quando a gente coloca no esquecimento. Ah, não, eu esqueci. Não, querido. É quando você se coloca talvez da pessoa que te feriu, que te machucou, e aquilo não afeta mais você. Significa, isso é um dos sinais a qual nós perdoamos a pessoa. 2.1. O que não é perdão. O pastor e escritor John Orberg disse que só existe uma coisa que nos custa mais do que perdoar: o não perdoar. Tão importante quanto saber o que é perdão é compreender o que não é. Ou seja, em seu livro intitulado sobre Todos Somos Normais, Orberg traz-nos as seguintes apreensões a respeito desse tema. Segundo ele, perdoar não é desculpar-se. O que é isso? Ah, tá bom, eu te desculpo e você cria somente uma barreira, queria dizer, ó, agora eu não quero mais nada comigo e com você. Isso não é perdão. Isso é você colocar de lado alguma... Já pensou se Jesus fizesse isso com a gente? Cada vez que a gente pecasse, ele dissesse, tá bom, você perdoa, mas cara, eu não quero mais relacionamento com você. Pode até ir na igreja, pode sentar lá no banquinho, mas cara, a minha presença, esquece. Já pensou, queridos? Então, perdão não é desculpar-se, é realmente se liberar isso. Perdão, querido, não é esquecer. Perdoar é exatamente aquilo que é necessário quando não conseguimos esquecer. Entenda aqui alguns sinais aqui que eu quero, ao meu ponto de vista, compartilhar com você. Perdoar não é perdão se quando você se coloca superior a outra pessoa. Você começa a dizer assim, tá, eu te perdoo, cara, mas ó, você começa sempre agora a se colocar acima daquela pessoa. Às vezes a pessoa, queridos, te fez alguma coisa, sei lá, te deveu um dinheiro, seja o que for, e aquilo machucou você, mas depois de um tempo você foi abençoado e você começou a se colocar superior àquela pessoa. Isso que às vezes não é perdão, isso é o quê? É você simplesmente se desculpar para aquela pessoa dizendo, ó, cara, aquilo vamos botar um basta naquilo, passou, mas ó, agora, nada entre mim e de você, o muro está aqui e acabou. Não, isso não é perdão, queridos. Quando não há uma restauração no relacionamento, ou seja, não deve ser um rompimento. Uma restauração no relacionamento não significa, você vai viver 1000 maravilhas como era anteriormente. Não. Mas é não poder mais afetar na relação, seja através de um amigo, querido, seja através de um casamento, seja através de uma relação entre pai e filho, pai, mãe, filho, seja, querido, através disso, aquilo não pode haver uma barreira. Talvez não fique como antes, mas entenda que deve existir o relacionamento. Porque se há alguma barreira ainda, eu não vou mais falar com aquela pessoa, eu só vou cumprimentar e acabou, não há perdão. Entenda isso, nós devemos compreender. Porque se nós não entendermos isso, nós vamos confundir perdão com desculpas. Nós vamos confundir perdão com esquecimento. E isso nós não devemos tolerar dentro de nós, queridos. Nós não devemos levar essa carga na nossa vida. 2.2. O caminho do perdão. Para isso, querido, eu gostaria que você abrisse lá em Lucas, capítulo 17, versículo 3. Lá diz o seguinte, olhai por vós mesmos, e se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Versículo 4. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier contigo dizendo-lhe, arrependo-me, perdoa-lhe. Vejam que Jesus aqui ele estava mostrando a respeito do perdão, desse caminho do perdão.
como a gente deve perdoar. E aqui tem alguns pontos que eu gostaria de ler com você na sua apostila, que é o primeiro ponto, que é a respeito da prudência. Quando ele fala, olhai por vós mesmos, ele está dizendo assim que nós precisamos ter cuidado com o que falamos, pois não abrigamos em nós critérios de verdade e justiça. Ou seja, muitas vezes, quando a gente olha para nós mesmos, nós temos que ter cuidado com a forma que a gente vai falar, a forma que a gente vai agir. É como uma história, queridos, de um velho sábio. Uma vez eu li uma história e isso me chamou a atenção. De um senhor velho sábio, a qual o seu neto chegou para ele e estava falando sobre algumas coisas a respeito de perdão, a respeito do mal e do bem. E o avô falou assim para o neto, olha meu filho, dentro de nós existe um lobo mau e um lobo bom. E eles sempre brigam. Aí o neto falou assim, tá, mas vô, qual deles que vence? Ele falou assim, aquele a qual você alimenta. Então o que isso significa, queridos? Que muitas vezes, se nós não olharmos para nós mesmos, nós começamos a alimentar esse ressentimento, essa tristeza, querido, ela nunca vai deixar o nosso coração, a nossa vida. Quando Jesus fala assim, olhai por vós mesmos, ele está dizendo assim, cuide para que isso não permaneça dentro de você. Cuide para que isso não fique dentro de você, então não alimente isso. Procure o quê? Tirar isso dentro de você. Ponto 2 ali do 2.2. Enfrentamento. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Nem o silêncio, nem o tempo são capazes por si só de libertar-nos dos males provocados por outra pessoa. Todavia, o enfrentamento da dor deve ter uma tônica de brandura e o desejo sincero de dar ao próximo o perdoar. Leiam comigo lá, Romanos 12, de 19 a 21. Lá diz o seguinte, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Versículo 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Versículo 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Ou seja, se a tua mente muitas vezes diz, querido, para você tratar mal, trate com bem. Queridos, porque olhando como espelho a palavra de Deus, nós começamos a entender que todos nós somos falhos e nós devemos liberar. Então, quando há enfrentamento, queridos, você pode sim dizer, querido, é o seguinte, você fez isso comigo, só que é o seguinte, eu vim aqui para liberar o perdão, para a gente se reconciliar, para que isso seja quebrado. Esse deve ser o principal foco, porque às vezes tem pessoas que confundem, né, o enfrentamento com contenda, vai lá não para brigar, em vez de gerar paz, traz mais briga ainda. Não, querido, vá com o intuito, ore, busque a Deus. Se um dia acontecer isso, procure, coloque Deus, tem essa situação, eu preciso resolver isso, Senhor, me ajuda. Deus, que haja paz, coloque diante de Deus, querido. Porque com certeza é a melhor pessoa que vai lhe ajudar naquele momento. Vai lhe dar as palavras certas, vai confortar o coração da outra pessoa e assim vai produzir a paz dentro do relacionamento. E outro ponto é o perdão. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo, arrependo-me, perdoe-lhe. A noção de perdoar 70 vezes 7 no 2.2.1 apresenta duas perspectivas, a correta e a equivocada. Quando se abre mão da necessidade de reparação e quando há recusa em ataviar-se com a mágoa ou com o desejo de vingança. Ou seja, a correta qual é? Eu não quero viver com esse peso. Poxa, eu estou com esse peso, eu vou lá, procuro me reconciliar, perdoar, beleza. Porque eu não quero viver com esse peso. Essa é a forma correta. A equivocada, quando o ofendido acredita ser necessário manter um relacionamento a qualquer custo, relegando, ou seja, abandonando a um segundo plano a dignidade pessoal.
O perdão, dentre outras possibilidades, visa transformar o agressor. Ou seja, às vezes a pessoa ela acredita que perdoa, mas ela começa a criar aquele muro. Seja no casamento, eu vou ficar porque meu casamento, eu tenho uma vida financeira boa. Então, nesse casamento, então, se eu sair, eu vou perder isso. Então, ela começa a romper a dignidade pessoal, querido, simplesmente por quê? Por causa disso, não há reconciliação. Porque se eu for lá me reconciliar, a pessoa vai assim, ela pode se separar de mim. Peraí, querido, não, ore a Deus, busque a Deus. E quando Jesus ele começa a falar, entenda, que quando Jesus ele começa a falar que nós devemos perdoar 70 vezes 7, no dia, ele está dizendo que não há limitação para o perdão. Porque às vezes nós impomos limites, não é assim? O ser humano, nós começamos a dizer, mas somente vai acontecer isso se houver isso. Mas diante de Deus, querido, não existe limite. O que Deus ele estava falando para Pedro era exatamente isso. Pedro, não é 7 vezes que você vai perdoar. Que Pedro, na cabeça de Pedro, era 7 vezes na vida, né? Senhor, nas 7 vezes na minha vida eu posso perdoar o fulano? Jesus estava dizendo, não, Pedro, não é 7 vezes, é 70 vezes 7 por dia. Ou seja, o perdão é algo que vai independente do tempo, das estações, independente do que for, querido, é algo ilimitado. Se a pessoa vier sobre você, fizer mais coisas, você tem que perdoar. Mas a pessoa me caluniou, perdoa. A pessoa me deveu, pegou dinheiro emprestado e não me pagou, perdoa. Liberar isso para que você não seja o prejudicado. Ponto 3, perdão, o libertador da alma. As feridas provocadas consciente ou inconsciente por aqueles que nos cercam em afetos, talvez sejam mais difíceis de serem curadas. Afinal, não pensamos em nos esquivar ou de nos defender da mão que nos afaga. O ninho que abriga não deveria ser o lugar em que se esconde a peçonha que mata. Nesse espaço, cabe todo tipo de dor, traição do cônjuge, omissão paterna ou materna, a ingratidão de um filho ou deslealdade de um parente. Apenas pela fé que nos revela as limitações impostas pela queda, que nos tira a ilusão de que eu não seria capaz de, traz a memória do perdão oferecido por Cristo. Quando não merecíamos nada, somos capazes de perdoar. O que significa, queridos? Que o perdão vai muito mais além daquilo que a gente sente. O perdão, ele é ilimitado. Independente da dor a qual nós sentimos. Mas Wagner, tu não sabe a dor que eu senti, queridos. Independente da dor, Jesus, ele sofreu toda a dor do ser humano. A pior dor que o ser humano podia suportar, Jesus passou. Jesus passou a dor da traição? Ele passou sim, querido. E ele perdoou. Mas para dar o exemplo? Sim, para dar o exemplo. Porque quando aquilo que nós falamos no começo, quando nós olhamos a cruz, nós enxergamos que fomos perdoados por Cristo, apesar de nossas falhas, apesar de nós sermos ilimitados em pecado. Porque ninguém pode dizer assim, eu nunca vou pecar. Nunca mais vou pecar. Não, querido. Nós podemos pecar. Poxa, igual acidente de carro, né? Foi um acidente, bateu. Ok, vai lá, diante de Jesus, perdoa. E o que Jesus queria passar, esse independente da dor, nós devemos liberar esse perdão. 3.1, perdão na família. Entenda que José, ele chorava de tristeza ao lembrar-se da traição. Gênesis 42, 24. Tão intensamente, quando derramava lágrimas de alegria ao rever Benjamim, o filho de sua mãe, ou seja, o filho mais novo de sua mãe, o seu irmão. Ou seja, aquilo dentro dele era tão forte, a qual ele começou a ver o seu irmão, ele não pôde se aguentar, ele não se aguentou em si, ele chorava, ele colocava para fora. Entenda que um dos sinais a qual José, ele passou para os seus irmãos a respeito do perdão, foi aquele momento a qual ele chegou para os seus irmãos, pediu para todos saírem da sala e dizer assim, eu sou José, o seu irmão, aquele a qual vocês venderam. Queridos, coloquem isso. Talvez para os irmãos deles ficaram assustados, meu Deus, esse cara vai nos matar. Mas para José, aquilo foi uma libertação no meio da sua família. Mas qual foi a principal atitude dele? Foi ir de encontro à sua família e abraçá-los. Entenda que não foi os irmãos que quando ouviram falar que era José, vieram abraçar ele. Não. Foi
José que foi até os seus irmãos e abraçou e chorou com eles e disse assim, ó, Deus nos trouxe aqui por um propósito. E eu perdoo vocês. Às vezes, queridos, um abraço, quando ele é de coração, um abraço por uma pessoa que te magoou, que te feriu, querido, ele é libertador. Ele é libertador. Não aquele abraço assim, né? Amém, 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 amém. Deus abençoe. Não, querido. Quando um abraço ele é de coração. Eles, ó, aquele abraço que como realmente o sacrifício de Jesus na cruz, né? Independente do que aconteceu, eu estou aqui e eu vou ajudar você. Antes de passar a linha do tempo, José ofereceu aos seus irmãos o aconchego dos seus braços. Gênesis 45, de 1 a 15. Eis uma grande lição. Braço sincero, desnudo à vontade do coração. O filho de Jacó deixou a força do passado morrer no seu colo. Rendido à grandiosidade do amor e à magnitude da grandeza, ele estava mais preocupado em ter a sua família por perto do que provar do que ele tinha razão. Já pensou, querido, se José tivesse essa atitude de provar que ele tinha razão? Ele está dizendo assim, lembra daquele sonho que eu tive lá atrás? Pois é, agora eu estou aqui, né? Batesse no peito, né? Eu estou aqui. E vocês estão aí me pedindo comida. Mas eu não vou dar para vocês. Se ele começasse a agir conforme o coração dele, talvez humano, querido, ele ia botar os seus irmãos presos, somente ia chamar o seu pai, o seu irmão, a sua mãe, e dizer, ó, vocês vêm para cá, esses daí vão ficar tudo preso. Não, querido, a atitude dele não foi isso, porque ele tinha a presença de Deus no seu coração. E ele desnudou toda aquela vontade de ódio, todo aquele rancor, através de um abraço, através de uma reconciliação com os seus irmãos. 3.2, humildade e reconhecimento da fragilidade humana. Um dos mais árduos desafios humanos no que diz respeito a encarar os próprios erros, muito possivelmente está relacionado à capacidade ou à dificuldade que cada um tem de aceitar-se a si mesmo com suas falhas e limitações. Os que se negam a responder seus equívocos elementares denunciam com tal prática soberba e orgulho. Isso está em Provérbios 16, 18. Lá diz assim que a soberba precede a ruína. A energia que se demanda no processo de autoaceitação deve ser direcionada para o perdão de Deus e para uma estreita dependência do Espírito Santo, pois o homem destituído de sua graça e de sua poderosa intervenção poderá cometer no futuro erros de dimensões ainda maiores. Ou seja, a cada dia, querido, nós devemos buscar orientação do Espírito Santo para que isso não venha estar sobre nós. Você deve orar, chegar diante de Deus e dizer, Deus, blinda o meu coração, Senhor. Blinda o meu coração para que nenhuma mágoa, nenhum ressentimento venha reinar sobre mim. Diz, Senhor, se há alguma coisa, comece a botar para fora. Porque às vezes, querido, existem coisas que estão no nosso esquecimento. Mas entenda que Deus ele vai proporcionar, se existe alguma coisa assim na nossa vida, Deus vai proporcionar o caminho, querido, para que isso seja tirado de dentro de nós e nós possamos sim viver uma vida plena, de plena liberdade. Mas nós não devemos, conforme a gente leu aqui, viver em soberba, dizer, peraí, se colocar como acima, dizer, a pessoa lá fez, mas agora eu estou acima, agora eu sou maior que ela. José não fez isso, ele se igualou. Vejam a atitude de José, ele não se colocou acima dos seus irmãos, ele disse, o Deus me colocou aqui, mas por um propósito, não foi por meu esforço, não foi por isso, por aquilo que eu fiz, não, ele está dizendo, foi o Senhor que me colocou para quê? Para que a nossa família vivesse em segurança. Veja a visão de José, que ele entendeu que ele passou por todo aquele sofrimento para que ele pudesse estar lá e acima disso a sua família pudesse desfrutar da bênção que ele está desfrutando. Conclusão, que nos move em direção ao outro, a possibilidade da reconciliação ou a vontade pura e simples de resolver questões passadas? Infelizmente não é raro encontrarmos pessoas que preferem apenas ser ressarcidas da dívida. Lembrando-nos, pois, que o perdão traz a inusitada proposta de reorganizar o caos psíquico e espiritual, capacitando-nos, inclusive, a conviver com aquilo que jamais voltará a ser
como outrora. Que Deus nos abençoe. Amém. Para mim, particularmente, perdão é um dos temas mais difíceis, sabe, de se colocar em prática, porque na teoria a gente entende. Agora, difícil mesmo é realizar isso aqui na prática. É ou não é? Ah, eu tenho que perdoar, e 70 vezes 7, eu entendo isso, a lição está propondo isso aí, eu entendo. Mas na prática que é o difícil. E olha só, eu quero fazer 3 considerações e a gente vai encerrar. A falta de perdão, meus irmãos, impede as nossas orações de serem ouvidas. A falta de oração impede Deus de receber a minha oferta. Você sabe que quando eu oferto, quando você oferta, é o momento que nós estamos proporcionando ao Senhor a liberdade, a autoridade, a legalidade para Ele nos abençoar. Então, quando nós está faltando perdão, se eu ofertar, meu irmão, não vai ser recebido e Deus não vai me abençoar. Ou seja, a falta de perdão trava a bênção de Deus. E a falta de perdão pode levar a gente para o inferno. Sim ou não? Essa é a realidade. Então é difícil de perdoar. Eu vou contar a você rapidamente uma experiência pessoal que eu tive. O pastor Davi também já falou, meu irmão, ele tem uma dificuldade com isso. Sabe por quê? Porque quando alguém agride a gente em algum aspecto, alguma área da nossa vida, para liberar o perdão é muito difícil. Esses dias eu estava na correria, saindo daqui, porque eu tinha que pegar um pastor ainda para pregar. Eu aqui, meu irmão, na corrida, em cima do horário, um senhor atravessou minha frente, bati o carro. Joguei ele lá do outro lado. Fiquei preocupado, desci, o senhor está tudo bem? Não, tudo bem, graças a Deus, ok, só problema material. O senhor está precisando de alguma coisa? Não, está tudo bem. O senhor tem seguro? Não, não tenho seguro. E ele estava errado. O policial chegou, foi tomar o testemunho, ele disse, não, esse camarada aí veio lá e me atingiu aqui na calçada. Já começou a mentir para o guarda. Eu já comecei a ficar possesso. Eu fiquei preocupado, o homem atravessou na minha frente, em cima do horário, fui lá, perguntei se estava tudo bem, dei assistência a ele, aí começou a mentir para o guarda que eu estava errado e bati nele em cima da calçada. Meu irmão, na hora me aflorou uma ira tão terrível, que eu chamei ele e perguntei, o senhor não é homem não para sustentar a verdade aqui? A filha dele entrou, já foi aquele negócio, o guarda disse assim, senhor, pelo amor de Deus, né? Não estressa com esse negócio não, porque a gente sabe o que aconteceu. Eu disse, então tá bom. Aí ele disse que não tinha seguro, eu tive que acionar o meu, uma franquia de R$1.500, tive que pagar do meu bolso. Aí até um dia, determinado dia, não, eu vou ligar para ele para ver se ele vai resolver isso aqui. Não, liguei, ele disse, não, fala com o meu corretor de seguro. Eu disse, o quê? Primeiro disse que não tinha seguro, mentiu para o guarda. Agora tem corretor de seguro, liguei para o corretor. Ele disse, não, ele disse que a culpa foi sua e fica por isso mesmo. Ele não falou nada que ele era errado. Eu disse, então tá bom. Meu irmão, isso aqui me deu uma raiva dentro do meu coração. Eu vou ser sincero a vocês, isso aqui me encheu de raiva, que cada vez que eu passava ali, eu lembrava do assunto e dizia, velho miserável, vou te arrebentar quando te encontrar. Você está rindo que não é você. Velho miserável, safado. E comecei a fazer aquela oração, Senhor, mata esse homem, Senhor, tem com justiça. Eu comecei, meu irmão, me encher de raiva dentro do meu coração, que eu ia orar, não conseguia orar. Eu não conseguia orar. Começava a pedir para Deus, não conseguia, não fluía, não acontecia, céu de bronze, direto, fechado. Chegou um dia eu disse, Deus, eu quero fazer uma oração, sabe? Não de hipócrita, mas uma oração sincera. O Espírito Santo falou no meu coração, oração do Pai Nosso. Fui orar a oração do Pai Nosso, venha a nós o teu reino, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos a quem nos deve. O Espírito Santo disse assim, aqui está teu problema. Eu disse, é verdade. Senhor, eu libero o perdão sobre a vida desse homem, ele me fez mal e eu estou mal. Mas eu libero o perdão sobre a vida dele, porque eu não quero carregar esse fardo sobre a minha vida. Em nome de Jesus, amém, me perdoa as minhas falhas também, amém. Meu irmão, foi igual jogar um saco de cimento de cima das minhas costas no chão, acabou. Acordei no outro dia levezinho. 10 horas da manhã recebo um e-mail do corretor de seguro dele. O fulano de tal se arrependeu e notificou a seguradora que ele foi o culpado e que o senhor está certo. Então, nós vamos encaminhar tudo aqui para o senhor ser ressarcido do seu problema. Meu irmão, em nome de Jesus, R$1.500 foi depositado na minha conta para cobrir o valor da franquia. Eu fiquei mal, Deus não estava recebendo a minha oração, essa é a realidade, eu queria matar o velho, meu irmão, por causa da falta de perdão, uma coisa tão simples, o Espírito Santo me ensinou na prática, que nós temos que perdoar para sermos perdoados também. Então, que Deus abençoe você.